esteja conosco. Vamos então assim dando início a mais um estudo. Vamos iniciar os nossos estudos então com a Revista Espírita, Jornal de Estudos Psicológicos, janeiro de 1858. No último estudo, nós ficamos aqui nas evocações particulares e nós estudamos esse artigo que Kardec publicou, Mãe, Estou Aqui. Hoje nós vamos, então, continuar os nossos estudos com essa segunda evocação particular. E depois nós iremos seguir os outros artigos, os médiuns julgados, visões e assim por diante. Então vamos lá fazer a leitura desse artigo, que é Evocações Particulares, uma conversão. A evocação seguinte não desperta menor interesse, embora sob um outro ponto de vista. Um senhor que designaremos sob o nome de Georges, farmacêutico numa cidade do sul, havia perdido o pai há pouco tempo, objeto de toda a sua ternura e de uma profunda veneração. O pai do senhor Jorge aliava a uma instrução muito vasta todas as qualidades que distinguem o homem de bem, embora professasse opiniões muito materialistas. A esse respeito, o filho partilhava e até mesmo excedia as ideias do pai. Duvidava de tudo, de Deus, da alma, da vida futura. O Espiritismo não poderia reconhecer como verdadeiros tais pensamentos. Todavia, a leitura de O Livro dos Espíritos produziu nele uma certa reação, corroborada por uma entrevista direta que tivemos com ele. Se meu pai, disse, pudesse responder-me, não duvidaria mais. Foi então que ocorreu a evocação que iremos relatar, e na qual encontraremos mais de um ensinamento. E a partir daqui começa, então, a evocação. Em nome do Todo-Poderoso, peço se manifeste o Espírito de meu Pai. Estás perto de mim? Sim. Por que não vos manifestaste diretamente a mim, quando tanto nos amamos? Mais tarde, poderemos nos reencontrar um dia? Sim, em breve. Haveremos de nos amar como nesta vida? Mas em que meio estás? Sou feliz. Estás reencarnado ou errante? Errante por pouco tempo. Que sensação experimentastes quando deixastes vosso invólucro corporal? Perturbação. Quanto tempo durou essa perturbação? Pouco para mim, bastante para ti. Podeis avaliar a duração dessa perturbação conforme nossa maneira de contar? 10 anos para ti, 10 minutos para mim. Mas não se passou esse tempo todo desde que vos perdi. Não há somente 4 meses? Se estivesses em meu lugar, teria sentido esse tempo. Então, aqui fica claro que ele usou uma figura de linguagem, né? O que ele quer dizer aqui é a duração do tempo, né? Porque o tempo, para nós, é diferente, né? Ele quer dizer que ele sentiu assim, né? Dessa forma. Acreditais agora em um Deus justo e bom? Sim. Acreditáveis nele quando estáveis na terra? Eu tinha presciência, mas não acreditava nele. Deus é todo-poderoso? Não me elevei até ele para avaliar a sua força. Somente ele conhece os limites de seu poder, porque só ele é seu igual.
Ocupa-se ele dos homens? Sim. Seremos punidos ou recompensados conforme nossos atos? Se fazes o mal, sofrer-lhe-ás as consequências. Serei recompensado se fizer o bem? Avançarás na tua rota. Estou no caminho certo? Faze o bem e nele estarás. Acredito ser bom, mas estaria melhor se um dia, como recompensa, vos encontrasse. Que esse pensamento te sustente e te encoraje. Meu filho será bom como seu avô? Desenvolve suas virtudes, abafa teus vícios. Custo a crer que estamos nos comunicando. Tão maravilhoso me parece esse momento. De onde provém tua dúvida? De que, partilhando vossas opiniões filosóficas, fui levado a tudo atribuir à matéria. Ver de noite o que vês de dia? Estou, pois, nas trevas, meu pai? Sim. Que vedes de mais maravilhoso? Explica-te melhor. Reencontraste minha mãe, minha irmã e Ana, a boa Ana? Eu as revi. Vede-as quando quiserdes? Sim. Achais penoso ou agradável que me comunique convosco? Para mim é uma felicidade, se posso te conduzir ao bem. Voltando para casa, o que poderia fazer para comunicar-me convosco, o que me faz tão feliz? Isso serviria para conduzir-me melhor e me ajudaria a melhor educar os meus filhos. Cada vez que o impulso de conduzir ao bem sou eu, serei eu a inspirar-te. Calo-me com receio de importunar-me. Se queres ainda, fala. Visto que permitis, dirigir-vos-ei ainda algumas perguntas. De que afecção morreste? Minha prova havia alcançado seu termo. Onde contraístes o abscesso pulmonar que se manifestou? Pouco importa, o corpo nada é, o espírito é tudo. Qual a natureza da doença que me desperta tão frequentemente à noite? Sabê-lo-ás mais tarde. Considero grave minha afecção e queria viver ainda para os meus filhos. Ela não o é. O coração do homem é uma máquina de vida. Deixa a natureza agir. Visto que estás presente aqui, sob que forma vos apresentais? Sob a aparência de minha forma corpórea. Estais em um local determinado? Sim, atrás de Hermance. A Hermance, que ele fala aqui, era médium ao tempo de Kardec, né? A Hermance Dufour. Poderíeis tornar-vos visível a nós? Para que terias medo? Vede-nos todos aqui reunidos? Sim. Tendes uma opinião de cada um de nós? Sim. Poderíeis dizer-nos alguma coisa? Em que sentido me fazes essa pergunta? Do ponto de vista moral. De outra vez, por hoje é bastante. O efeito produzido no Sr. George por essa comunicação foi imenso. Uma luz inteiramente nova já parecia clarear-lhe as ideias. Uma sessão que houve no dia seguinte, na casa da senhora Roja, sonâmbula, terminou por dissipar as poucas dúvidas que lhe restavam. Eis um resumo da carta que, a respeito, nos escreveu. Agora ele escreve, né, para Kardec, contando essa experiência na casa da senhora Roja. Essa senhora entrou espontaneamente em detalhes comigo, tão precisos, com respeito ao meu pai, minha mãe, meus filhos, minha saúde. Descreveu todas as circunstâncias de minha vida com tal precisão, relembrando mesmo certos fatos que há longo tempo se me haviam apagado da memória. Numa palavra, deu-me provas tão patentes dessa faculdade maravilhosa da qual são dotados os sonâmbulos lúcidos, que a reação das ideias foi completa em mim desde esse momento. Na evocação, meu pai havia revelado a sua presença. Na sessão sonambúlica, eu era, a bem dizer, testemunha ocular da vida extracorpórea, da vida da alma.
para descrever com tanta minúcia e exatidão, e as 2 centenas de léguas de distância, o que de mim somente era conhecido, era preciso ver. Ora, uma vez que isso não era possível com os olhos do corpo, haveria, portanto, um laço misterioso e invisível que ligava a sonâmbula às pessoas e às coisas ausentes, e que ela jamais tinha visto. Havia, pois, algo fora da matéria. O que poderia ser esse algo, senão aquilo que se chama alma, o ser inteligente, do qual o corpo é apenas um invólucro, mas cuja ação se estende muito além de nossa esfera de ação? Hoje, não somente o Senhor. Então, aqui ele encerra, né? E Kardec continua o artigo. Hoje, não somente o Senhor Georges deixou de ser materialista, como é um dos mais fervorosos e zelosos adeptos do Espiritismo, o que o faz duplamente feliz, pela confiança que o futuro agora lhe inspira e pelo prazer que experimenta em praticar o bem. Essa evocação, bem simples à primeira vista, não é menos notável em muitos aspectos. O caráter do Senhor George, pai, reflete-se nas respostas breves e sentenciosas que estavam em seus hábitos. Falava pouco, jamais dizia uma palavra inútil. Não é mais o cético que fala. Reconhece seu erro. Seu espírito é mais livre, mais clarividente, retratando a unidade e o poder de Deus por estas admiráveis palavras. Só ele é seu igual. Aquele que em vida referia tudo à matéria diz agora: o corpo nada o é, o espírito é tudo. E esta outra frase sublime: vês à noite o que vês de dia? Para o observador atento, tudo tem uma importância. E é assim que, a cada passo, encontra a confirmação das grandes verdades ensinadas pelos Espíritos. Achei bem interessante as respostas que ele vai dando. São, no começo, as respostas assim, bem curtas, né? Depois, não sei se tem alguma coisa a ver, mas depois ele vai dando umas respostas um pouco mais. Mas o Kardec ele explica aqui no final do artigo, né? Essa evocação bem simples, à primeira vista, não é menos notável em muitos aspectos. Aí ele Hum, vai abordar esses aspectos que você levantou. Um deles foi o que você levantou, né? Pelas respostas breves. Ele fala: o caráter do senhor Jorge, pai, reflete-se nas respostas breves e sentenciosas que estavam em seus hábitos. Falava pouco, jamais dizia uma palavra inútil. Então, refletindo a própria personalidade, né? Então, ele já tinha por hábito, né, falar pouco. E o Kardec levanta uma outra questão aí, né? Um outro aspecto, né, que ele fala que também é muito notável, né? Que são palavras admiráveis que ele usa, né? Só ele é seu igual para se referir a Deus. E para quem era materialista, né, ele fala: o corpo não é nada, o espírito é tudo. E, finalmente, uma outra frase que Kardec classifica como sublime: vês à noite o que vês de dia, se referindo a uma escuridão, né? Então ele também está fazendo uma metáfora aí, né? Dizendo que quando a gente está no corpo físico, a gente está numa escuridão, que a gente não tem essa noção da espiritualidade quando a gente está totalmente desencarnado, né? Totalmente desencarnado e em paz, né? Você pode estar desencarnado e também continuar nas trevas, né? Mas aqui no caso dessa comunicação, né? As pessoas não têm ideia. E a ideia que as pessoas têm de evocação é isso que a Luísa falou. É exatamente isso. Tá? E aí, o que eu acho engraçado é que você não pode evocar. Segundo, né, alguns aí,
que se dizem estudiosos da doutrina espírita, dizem que não se pode evocar. Recomendações de espíritos como Emmanuel, André Luiz, né, que vai de encontro ao, ao ensino que Kardec nos dá, né? Ele mesmo fala, guia dos médiuns e dos evocadores. Ele não colocaria um subtítulo no livro de evocadores se não pudesse evocar. E o pior é que, muitas vezes, o próprio André Luiz, numa das obras dele, vai falar que isso era no tempo de Kardec, né? É uma justificativa, como quem diz que agora. E o que que mudou? Né? O que que mudou de lá para cá? Né? Com relação ao mundo espiritual. Não mudou absolutamente nada, porque as leis, elas são imutáveis. Então, no tempo de Kardec, a lei espiritual era uma, podia evocar. E agora não, agora tem tarifa telefônica. Você tem, porque o telefone agora só toca de lá para cá. O tempo de Kardec, as leis são imutáveis. Né? Então, se você falar que no tempo de Kardec o sinal de trânsito era um e hoje é outro, eu concordo plenamente. Mas as leis espirituais, as leis de evocações, desde quando? Desde quando as leis espirituais mudaram do século passado para esse século? Né? Então, Mas era conveniente para eles que não se evocassem, né? Inconveniente, por isso que eles falaram para não evocar, né? então, quer dizer, qual é a ideia? É de paralisar. Então, você não faz mais evocação, você tem um mentor que traz os espíritos. Aí você fica cuidando de espírito que está doente, só isso. Né? E aí você não evoca mais ninguém, você não faz reunião de estudo, entendeu? Agora, engraçado é o seguinte: você não pode evocar, mas aí você pode pedir para o médium escrever cartas consoladoras. Aí tem nas sessões das casas espíritas um médium lá psicografando, porque o Chico fez isso, aí virou moda, né? Aí todo médium está lá psicografando, né? Cartas consoladoras, cartas do além que vieram. Mas então, porque é uma evocação, só que é tudo dentro da conveniência, né? Então, aí, que nem a Marta falou agora, eu não tinha pensado isso. Pois é, mas para e pensa. Então, por que que Chico podia escrever as cartas? Ah, não, mas as cartas vinham do além cá, né? E aí, hoje em dia, você tem médium, e isso já foi até comprovado, teve até um escândalo recentemente aí. O camarada entra no teu Instagram, né? Ele faz assim. Sábado, sábado, dia 2 de agosto, nós vamos ter uma reunião de cartas consoladoras. Quem quiser receber uma carta, mande seu nome no e-mail. Aí todo mundo manda o nome e o nome do parente que morreu. Aí o cara entra no Instagram, porque procura teu nome, entra no Facebook, entra no Instagram, entra nas redes sociais, a, 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 a traçar um perfil, já deixa as cartas mais ou menos prontas na cabeça e começa a psicografar. Isso teve vários escândalos aí, né? Então, por isso que eu falo, né? Acabou abrindo, né, um leque de absurdo, né? Então, é difícil você encontrar uma casa espírita que faça uma reunião mediúnica nos moldes do que a gente está falando para vocês, né? Então, vamos para o próximo artigo, os médiums julgados. Vocês lembram que, quando nós estudamos o Livro dos Espíritos, na introdução ao estudo da doutrina espírita, lá no item quarto, a ciência e o espiritismo, quando a gente leu aquela introdução, nós mencionamos esse artigo também, só para ficar registrado. Tá? Então, a ciência e o espiritismo, na introdução aos estudos
estudo da doutrina espírita no item quarto do Livro dos Espíritos. E quando nós lemos esse item quarto, nós também abordamos os médios lugares. Naquela ocasião, nós não lemos o artigo, e hoje nós vamos fazer a leitura na íntegra. Então vamos lá. Os médiuns julgados. Os adversários da doutrina espírita apegaram-se com desvelo a um artigo publicado pelo Scientific American, de 11 de julho último, sob o título de Os Médiuns Julgados. Vários jornais franceses o reproduziram como um argumento irretorquível. Nós mesmos o reproduzimos, fazendo-o seguir de algumas observações que lhe mostrarão o valor. Há algum tempo, por intermédio do Boston Courier, uma oferta de $500, cerca de 2.500 francos à época de Kardec, havia sido feita a toda pessoa que, em presença e em satisfação de um certo número de professores da Universidade de Cambridge, reproduzisse alguns desses fenômenos misteriosos que os espiritualistas dizem frequentemente ser produzidos por meio de agentes chamados médium. Então, olha só, né? Então, estão oferecendo uma quantia em dinheiro para qualquer pessoa que realize a produção de um fenômeno misterioso. Na presença de um certo número de professores dessa universidade de Cambridge, né? O desafio foi aceito pelo Dr. Gardner e por diversas pessoas que se vangloriavam de estar em comunicação com os espíritos. Os concorrentes reuniram-se nos edifícios Albion, em Boston, na última semana de junho, dispostos a provar o seu poder sobrenatural. Entre eles, notavam-se as senhoritas Fox. Vocês lembram das meninas Fox, né, onde tudo começou os fenômenos? Pois é, a história dela, a história dessas moças aí, né, muitas vezes, quando a gente vai fazer o estudo do espiritualismo moderno, digamos assim, né, porque a espiritualidade ela sempre se manifestou em todas as épocas da humanidade. Quando a gente fala o espiritualismo moderno, é justamente um dos fatos que foi um fato precursor desse movimento, né, se deu com os fenômenos que ocorreram na casa dessas meninas. Mas a história delas não termina ali, né? Mesmo depois desses fenômenos, mais tarde, elas se envolveram em vários outros eventos. Então, a história da vida delas é bem interessante e, ao mesmo tempo, triste, né? Porque, num determinado momento, sob muita pressão, elas acabam negando, admitindo que era uma farsa, depois voltam atrás. Elas sofreram bastante, né? Se eu não me engano, saiu até um filme, né, a respeito da vida delas, né? Mas eu não cheguei a ver, mas parece que saiu sim. Entre eles, então, essas pessoas, né, que estavam ali candidatos, né, a provocar esses fenômenos, notavam-se as senhoritas Fox, que se tornaram tão célebres pela sua superioridade nesse gênero. A comissão encarregada de examinar as pretensões dos aspirantes ao prêmio compunha-se dos professores Pierce, Agassiz, Gould e Rochefort, de Cambridge. Todos eles sábios muito distintos. Gente, eu não sei se pronuncia esses nomes assim, tá? Eu estou lendo conforme eu acho que é. Os ensaios espiritualistas duraram vários dias. Jamais tinham os médios encontrado mais bela ocasião de pôr em evidência seu talento ou sua inspiração. Mas, como os profetas de Baal, ao tempo de Elias, em vão invocaram suas divindades, como prova a passagem seguinte do relatório da comissão.
Então, aqui a gente vai ler, né? A gente vai ver o relatório da comissão. Mas antes, eu queria fazer um comentário sobre essa analogia que ele faz, né? Ele está fazendo essa analogia desses médiuns que querem provocar os fenômenos, né, com os espíritos. Ele compara com os profetas de Baal, ao tempo de Elias. E eu trouxe uma nota aqui. A história de Elias e os profetas de Baal. Elias era um profeta do Antigo Testamento, né? E os profetas de Baal, essa história entre Elias e esses profetas está narrada no livro primeiro de Reis, no versículo 18. Então, se vocês quiserem conhecer melhor a história, está narrada lá, né? Mas isso aí foi um confronto entre o profeta Elias e os profetas do deus pagão Baal. Baal é um deus pagão, né? Demonstrando a supremacia do Deus de Israel. Elias desafiou os profetas de Baal a um teste no Monte Carmelo, onde ambos preparariam um sacrifício, mas nenhum deles acenderia o fogo. Então, quer dizer, Elias ia lá fazer a oferenda, né? E você tem que queimar, né, para ofertar ao Deus, né? E os profetas de Baal também fariam a mesma coisa, só que eles não acenderiam fogo. Aí que estaria o desafio, né, de produzir esse fenômeno. Deus de Elias responderia com fogo do céu, consumindo o sacrifício, a lenha e até a água ao redor, enquanto Baal não responderia. Este episódio ilustra a fidelidade de Deus e a importância de se manter fiel a Ele. Lógico que isso é a história da relação do povo de Israel com esse Deus. Elias, né, para provar que o Deus verdadeiro era o Deus de Israel, ele não só vai fazer, vai pedir para Deus se manifestar e mandar fogo do céu, como ele manda jogar vários litros de água em cima daquela oferenda. Quer dizer, para provar que o Deus era tão poderoso que, mesmo encharcada aquela oferenda, ia pegar fogo. E foi o que aconteceu: pegou fogo em tudo, na água, pegou fogo na oferenda. Quando é, a oferenda dos profetas de Baal, eles não conseguiram, né? Então, só para ficar bem claro aqui, a, a comparação que está sendo feito, né? Então, assim como aconteceu com os profetas de Baal, aconteceram com esses médios, porque eles não conseguiram produzir. E agora vem o relatório da comissão. Considerando que o Dr. Gardner não conseguiu apresentar um agente ou médium que revelasse a palavra confiada aos espíritos em um quarto vizinho, que lesse a palavra inglesa escrita no interior de um livro ou sobre uma folha de papel dobrada, que respondesse a uma questão que só as inteligências superiores são capazes de o fazer, que fizesse ressoar um piano sem o tocar ou mover-se uma mesa de um só pé sem o auxílio das mãos, que se revelasse impotente para dar à dita comissão o testemunho de um fenômeno que, mesmo com a interpretação mais flexível e a maior boa vontade, pudesse ser considerado como equivalente das provas propostas, de um fenômeno para cuja produção fosse exigida a intervenção de um espírito, supondo ou, ao menos, implicando essa intervenção. De um fenômeno até então desconhecido pela ciência, ou cuja causa não fosse prontamente identificável pela comissão, bastante clara para ela, declara a dita comissão que o Dr. Gardner não tem qualquer direito para exigir do Courrier de Boston o pagamento da soma proposta de 2.500 francos. Ou seja, todas essa lista de fenômenos que eles pediram para ser produzido, não conseguiu fazer nenhum, né? Então, o Dr. Gardner não tinha direito para exigir o prêmio. A experiência feita nos Estados Unidos, a propósito dos médiuns, lembra uma outra.
realizada há 10 anos na França, pró ou contra os sonâmbulos lúcidos, isto é, magnetizados. A Academia de Ciências recebeu a missão de conceder um prêmio de 2.500 francos ao sujeito magnético, que lê-se com os olhos vendados. Então, aqui é uma outra experiência. Aqui, deixa eu só ler essa nota que eu coloquei aqui, porque eu fiquei me perguntando o que seria sujeito magnético. E aí eu fui, inclusive, né, em outras traduções aqui, da IDE, e aqui também está sujeito magnético, né? Eu fui também lá no Júlio Abreu, né? Aqui ele coloca ao sensitivo magnético. E eu também fui lá no original, né, de Kardec. Então, ele coloca aqui, né? Sujeito magnético. Bem, aí a gente foi fazer a tradução, né, direto do francês e também pesquisar o francês da época, né? Bem, nós achamos isso aqui. Achamos não, nós fizemos uma nota de vocabulário. Nós trouxemos aqui, então, essa nota de vocabulário, né? Então, lá no francês, que está sujeito magnético, no contexto do século XIX, refere-se a uma pessoa sensível ao magnetismo animal, geralmente um paciente ou médium em estado sonambúlico. E ainda, né, no original em francês, que é a tradução literal, né, ler com os olhos vendados, o que era uma alegação comum em demonstrações de sonambulismo magnético ou clarividência. Né? Então, essa tradução aqui, ela é até bem adequada, né? Então, quando está falando sujeito magnético, está se referindo, né, ao sensitivo magnético, a pessoa, né, que vai entrar nesse estado sonambúlico, né? Então, a Academia de Ciências recebeu a missão de conceder um prêmio de 2.500 francos, né, ao sujeito magnético ou como ele coloca aqui nessa outra tradução, né, ao sensitivo, né, ou ao médium, que lê-se com os olhos vendados. Todos os sonâmbulos fizeram de bom grado essa experiência, nos salões ou nos teatros de feira. Liam em livros fechados e decifravam toda uma carta, sentados sobre ela ou colocando-a bem dobrada e fechada sobre o ventre. Porém, diante da academia, não foram capazes de ler absolutamente nada e o prêmio não foi ganho por ninguém. Então, olha que curioso, né? Então, eles conseguiram os fenômenos, né, em determinadas ocasiões, mas quando era submetido a uma academia, eles não conseguiam. Por isso que ninguém ganhou o prêmio. Ou seja, para a academia, o que que acontece? É mentira, né? Porque já que não consegue produzir o fenômeno, então é porque é uma farsa, tá? Só que aí a gente continua lendo o artigo e ele vai agora nos esclarecer também de uma outra forma. Ele fala que essa experiência prova, uma vez mais, da parte de nossos adversários, a absoluta ignorância dos princípios sobre os quais repousam os fenômenos das manifestações espíritas. Entre eles, a ideia fixa de que tais fenômenos devem obedecer à vontade e reproduzir-se com a precisão de uma máquina. Esquecem completamente, ou melhor dizendo, não sabem que a causa deles é inteiramente moral e que as inteligências que lhes são os agentes imediatos não obedecem ao capricho de ninguém, seja um médium ou pessoas. Os espíritos agem quando e na presença de quem lhes agrada. Frequentemente, quanto menos se espera, é que as manifestações ocorrem com mais vigor.
E quando as solicitamos, elas não se verificam. Os espíritos têm modos de ser que nos são desconhecidos. O que está fora da matéria não pode ser submetido ao cadinho da matéria. É, pois, equivocar-se, julgá-los do nosso ponto de vista. Se acharem útil manifestar-se por sinais particulares, eles o farão, mas jamais a nossa vontade, nem para satisfazer a vã curiosidade. Além disso, é preciso levar em conta uma causa bem conhecida que afasta os espíritos: sua antipatia por certas pessoas, principalmente por aquelas que, fazendo perguntas sobre coisas conhecidas, querem pôr à prova a sua perspicácia. Quando uma coisa existe, pensam, eles devem saber. Ora, é precisamente porque a coisa vos é conhecida ou porque tendes os meios de verificá-la que eles não se dão o trabalho de responder. Essa desconfiança os irrita e nada se obtém de satisfatório. Afasta-se sempre os espíritos sérios, que ordinariamente não falam senão às pessoas que se lhes dirigem com confiança e sem pensamento preconcebido. Entre nós, não temos exemplo disso todos os dias? Homens superiores, conscientes de seu valor, alegrar-se-iam em responder a todas as perguntas ingênuas que visassem submeter-os a um exame, tal como se fossem escolares? Que fariam se lhes dissessem, mas, se não respondeis, é porque não sabeis? Voltariam as costas. É o que fazem os espíritos. Se é assim, direis, de qual meio dispomos para nos convencer? No próprio interesse da doutrina dos espíritos, não é desejável fazer prosélitos? Responderemos que é ter bastante orgulho quem se julga indispensável ao sucesso de uma causa. Ora, os espíritos não gostam dos orgulhosos. Convencem quem eles querem. Quanto aos que creem em sua importância pessoal, demonstram o pouco caso que disso fazem, não lhes dando ouvidos. Eis, de resto, a resposta que deram a duas perguntas sobre esse assunto. Então, vamos ver a resposta que os espíritos deram com relação, né, a esse assunto, sobre fazer prosélitos, né? Pode-se pedir aos espíritos sinais materiais como prova de sua existência e de seu poder? Resposta: pode-se, sem dúvida, provocar certas manifestações, mas nem todos estão aptos a isso e frequentemente não obtendes o que pedis. Eles não se submetem aos caprichos dos homens. Porém, quando alguém pede esses sinais para se convencer, não haveria utilidade em satisfazê-lo, pois que seria um adepto a mais? Resposta: os espíritos não fazem senão o que querem e o que lhes é permitido. Falando e respondendo às vossas perguntas, atestam a sua presença. Isto deve bastar ao homem sério que busca a verdade na palavra. Escribas e fariseus disseram a Jesus: Mestre, muito gostaríamos que nos fizesses ver algum prodígio. Respondeu Jesus: esta geração má e adúltera pede um prodígio, mas não lhe será dado outro senão o de Jonas. Você sabe que enquanto eu estava lendo isso aqui, eu também lembrei exatamente, né, de Jesus. Por quê? Porque aquela coisa, mas você não é o filho de Deus, então faz uma mágica aí, né? Faz aí um fenômeno para a gente acreditar, né? E a resposta de Jesus, que está exatamente no livro de Mateus, ele se referindo a Jonas. Mas quem é Jonas que Jesus se refere? Jesus foi referência à história do profeta Jonas no Antigo Testamento, né? Então, acrescentaremos ainda
que é conhecer bem pouco a natureza e a causa das manifestações espíritas, quem acredita provocá-las por uma recompensa qualquer. Os espíritos desprezam a cupidez, tanto quanto o orgulho e o egoísmo, e só essa condição pode ser para eles um motivo de se absterem de manifestar-se. Sabei, pois, que obtereis 100 vezes mais de um médium desinteressado do que daquele que é movido por um incentivo do lucro, e que 1 milhão não lhe faria realizar o que não deve ser feito. Se uma coisa vos surpreende, é que haja médiuns capazes de se submeterem a uma prova que tinha por aposta uma soma de dinheiro. E assim Kardec encerra esse artigo. E olha, isso daqui é muito interessante, porque isso é uma verdade absoluta. Você pode reparar que muitos médios provocavam vários fenômenos. E o dia que eles resolveram fazer esses fenômenos acontecerem em troca de dinheiro, você pode ver que eles acabam forjando o fenômeno. Então, você vê muita gente ali que se diz médium, que lê a sorte, que isso e aquilo, né? E muitas dessas pessoas, elas provavelmente tinham uma mediunidade, mas quando elas começam a utilizar a mediunidade para fazer comércio, os bons espíritos abandonam. Então, o que acontece? Eu estou aqui, eu estou cobrando pelo meu serviço. Você vem até a mim. E aí eu vou perguntar para o espírito, e ele não aparece, o que que eu vou fazer? Para não perder o cliente, eu vou inventar. Então você pode ver que muitos charlatães muitos deles tiveram uma mediunidade que lhe foi suspensa por conta do abuso. Bem, então vamos encerrar os nossos estudos de hoje. Ficaremos com a leitura desses dois artigos e nós voltamos no próximo estudo com o artigo Visões, ainda de janeiro de 1858. Então, um beijo no coração de todos e até mais ver.